Ok, nós estamos aqui para conversar alguns assuntos e espero que sejam assuntos pertinentes, situações que o Brasil vive no momento, que o mundo vive, né? E eu quero começar dando uma aulinha sobre o eletrocardiograma. Eu estudo essas coisas, sou cardiologista, né? Tenho que entender pelo menos um pouquinho sobre eletrocardiograma, né? O coração, ele bate 24 horas. Ele nunca para de bater se parar a pessoa, né? Só que a maior parte do tempo, das 24 horas, ele fica parado. Olha a sabedoria de Deus, né? Entendi. Então, ele dá uma batida... Descanso. E descansa alguns segundos. Enfim, ele fica a maior parte do tempo parado. O que acontece? Ele tem uma carga elétrica, vou falar assim, negativa, quando ele está parado. Ele relaxa, descansa, o músculo relaxa, né? Aí, um nódulo, chama-se nódulo sinoatrial, esse nódulo, ele toma a iniciativa de lançar uma carga positiva. Quando ele lança a carga positiva, ela vai percorrendo o coração, os músculos, né? As fibras do músculo cardíaco, e ele contrai. Então, o que era negativo se tornou positivo, né? Eu estava pensando essa noite, agora de manhã mais cedo, esse fato que ocorre no coração, né? Porque eu posso, com a minha oração, transformar algo extremamente negativo em positivo. A oração tem esse propósito, né? De transformar as coisas em coisas ruins, né? Quer dizer, eu sou ruim, por essência, né? Mas alguém cuidou de mim, orou por mim, e eu acabei sendo alguma coisa. Você também, né? Aqui está comigo o Léo, né? O nosso amado Léo aqui, né? Na igreja, o Guilherme, né? E então nós vamos discutir algumas coisas. Eu quero começar mostrando isso, né? O que é inerte, negativo, ruim. Quando eu oro, começa a mudar. Porque a oração muda as coisas. A oração transforma as coisas, né? Aparentemente, está tudo ruim lá em Brasília, mas tem gente orando. A igreja tem muita gente orando pelo Brasil, né? Então, as coisas começam a dar certo, não é? As coisas começam a acontecer. Quando você ora, essa carga negativa, ela se torna positiva. As pessoas são... A oração pode tudo, né? Então, como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este para onde quer o inclina. Quer dizer, a oração leva a pessoa a fazer até o que ela não queria fazer. Não está na natureza dela fazer, mas ela vai fazer, né? Então, a oração é a coisa mais linda e mais poderosa que tem, né? Fala-se algumas coisas sobre o ministro novo agora, né? O Mendonça, né? Algumas coisas e tal. Olha, quem não tem algo negativo na vida dele, né? Quem não tem? Agora, isso
pode ser transformado em bênção. Ele fez um discurso na posse realmente cristão. O discurso dele foi cristão, né? Na posse, não. Quando ele foi eleito, né? Pelo Senado. Quer dizer, vamos continuar crendo que o negativo pode se tornar positivo, né? E que ele poderá tomar atitudes lá no STF realmente em cima de princípios cristãos, né? Agora, todos nós precisamos de, como eu vou falar isso? De ser transformados à imagem dele, de Jesus, nosso Senhor, né? A forma, eu preciso ser transformado pela palavra, a palavra pela oração, pela palavra, né? Se você ler orar por mim, você está soprando um vento em mim, um vento bom. Se o Guilherme orar por mim, ou eu orar por ele, quer dizer, ele estará soprando sobre mim um vento bom. Talvez eu esteja doente. Aí o Léo orou por mim, aí você orou por mim. Eu sarei. Eu fui curado. Quer dizer, estava doendo, agora não está doendo mais. Enfim, qualquer coisa. Então, eu quero começar falando a todos aqueles que têm nos acompanhado, têm nos ouvido, que a oração pode tudo. E quando eu falo, quando eu destaco algo negativo, então eu descobri algo negativo no Léo, até agora não sei o que é não, mas vamos supor, eu vou descobrir algo negativo no Léo. Aí eu conto para o Guilherme. O Guilherme conta para o Frank. O Frank conta para o Eliezer. Quer dizer, aquilo que era um ponto negativo, ele vai fazendo assim. Então, nunca destaque o negativo. Porque Deus é positivo. Ele é positivo, né? O coração bate porque Deus é positivo, né? Então, seja positivo, né? Quando você quer transformar uma pessoa, fale sobre essa pessoa que é bom. Você vai estar transformando aquela pessoa. Embora que ela tenha 1000 defeitos. 1000. Só 1000. Mas você passa a declarar alguma coisa que ela tem de bem, de boa. Porque cada um tem alguma coisa que, né? Tem, cada um tem. Sabe colocar água aqui? Sabe lavar um prato? Tem, cada um tem. Então, se você destaca o negativo, você vai se tornando negativo. E no negativo o coração não funciona. Ele está carregado eletricamente com eletricidade negativa. Então, isso vai impedir o funcionamento do coração. O que é uma parada cardíaca? É quando o estímulo não vem. O nódulo, chamado nódulo SA, quer dizer, sino auricular, esse nódulo, ele não enviou o estímulo. Aí a pessoa tem uma parada cardíaca, a pessoa morre. Aí fica só com a carga negativa. Não foi ativado, né? Então, nós podemos e devemos, né? Eu queria fazer essa colocação para iniciar essa conversa nossa, né? E então, Léo, o que você espera
no seu coração desse novo ministro do STF? Então, pastor, essa palavra sua foi muito forte, né? Porque o senhor falou tudo que eu acredito. Tudo que o senhor disse agora é tudo que eu acredito, porque o que Deus fez vou falar da minha vida, né? Aumenta lá. Eu tenho tanta coisa, Aumenta lá. errei tanto, né? E eu acredito muito, sempre vou acreditar em todo recomeço, em toda volta de percurso, porque a minha vida é isso. A minha vida foi isso. Então, essa palavra que o senhor acabou de dar, ela é muito forte para mim, pela forma que eu enxergo as coisas, né? Eu acredito sobre esse novo ministro algo muito simples. O que ele fez no passado, a carga negativa que ele tem no passado, eu nem quero dar muita importância a isso. O que realmente para mim é um fio de esperança é eu ter um ministro do STF que se diz como cristão. Um fio de esperança, o ministro do STF que vai, independente do que aconteceu, ele vai votar a favor dos princípios da minha casa. Então eu vou acreditar. Eu não tenho outra, como que eu vou dizer? Eu não tenho outra alternativa a não ser acreditar que algo vai acontecer. De bom, né? De bom. Porque eu acredito muito nessa palavra que o senhor... É isso, o que me move na fé cristã é exatamente o que o senhor acabou de dizer. É exatamente o conserto de um percurso. É exatamente o florescer de algo bom em cima de alguém. Porque se eu sempre acreditar que as pessoas vão continuar ruins, da essência dela e nada vai sair de bom, o cristianismo, na minha opinião, ele é vazio, né? Então, o que o senhor acabou de dizer realmente é o que move, é o que eu acredito. E o que eu espero dele é algo simples, algo que realmente possa, no mínimo, falar do nosso Senhor Jesus. No mínimo, trazer aquilo que nós acreditamos na fé cristã e votar em várias coisas a favor. Trazer um equilíbrio para a nossa nação juridicamente. Eu não estou dizendo as coisas mais profundas, eu nem entendo muito disso da parte jurídica, mas alguém que vai levantar a nossa bandeira, não só a bandeira de Jesus, a bandeira falar algo de bom, algo de... A bandeira da verdade, né? A bandeira da verdade. Agora, pastor, é óbvio que vai errar, tem várias situações que ele vai ser levado a errar. Poderá Mas errar. eu acredito, eu sempre vou acreditar que vai ter um recomeço ali e algo novo vai acontecer. Pois é. Guilherme, o que você acha que você poderia fazer para que o Mendonça acertasse mais lá no STF? O que você acha que você poderia fazer? Continuar orando. Eu acredito demais no que o senhor falou. 2 versículos têm saltado meu coração nessas últimas semanas, talvez um mês. Um está em Filipenses e lá diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas não para aí. Antes seja conhecida todas as vossas petições por orações e súplicas. Ele ainda faz uma distinção ali. Então, não é ansioso na forma passiva. Eu não estou ansioso aqui, mas também não estou pensando em nada. Não. Eu não estou ansioso porque automaticamente tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu desejo, eu estou em petição diante de Deus, não é? E a outra veio recentemente, nós orando juntos. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O povo de Israel, ele está na Babilônia nessa hora. Ele foi exilado, ele está num país onde a cultura é diferente, tudo é diferente, eles estão sendo tratados como escravos, eles estão escravos de guerra ainda, mas Deus vira para eles e diz: então me invocareis, né? Passareis a orar. E eu acredito demais nessa introdução que o senhor fez, principalmente na parte que diz respeito aos 7.000. Deus alertou a igreja, não é agora em 2021. Eu lembro que esse despertar da igreja começou em 2013. E nós estamos nessa labuta, em oração, de uma forma ativa, desde 2013.
Então, eu acredito no poder da oração e acredito no poder da oração para mudar os rumos da nossa nação. Em todos os lugares, no executivo, no legislativo e no judiciário, que é a parte que eu tenho mais afinidade até. Então, hoje, eu sou um grande esperançoso na política, ou na atividade política. O senhor sabe muito bem, a gente conversa bastante sobre isso. Eu acredito que o Congresso Nacional, ele precisa de uma mudança, o Executivo precisa, o Judiciário precisa. Então, quando eu olho para esse novo ministro, eu sou talvez um pouco mais pragmático, não é? Por acompanhar a política muito de perto, não é? Eu vou atrás. Então, eu não conheço o novo ministro como pastor, não conheço, não consegui ainda ter tempo para estudar a biografia dele como pastor, não é? Como ministro que já foi, como assessor que já foi, como ministro da AGU recente, ministro da Justiça recente, a expectativa no meu coração é de que ele acerte todas. Mas eu sou um pouco mais pragmático. Eu, como mineiro, bom mineiro que sou, eu estou orando por ele para que as próximas decisões que dependam da caneta dele realmente aconteçam como um ministro terrivelmente evangélico. Se nós orarmos, vai acontecer. A questão é que nós temos, geralmente, a tendência, né, de destacar o que é negativo, né? Tem um rapaz que trabalha comigo lá na minha chácara, em Trindade. Esse rapaz, condenado a 10 anos de prisão, assalto à mão armada, ele está em liberdade legal, né, parcial, né, mas está perto de vencer o prazo. Mas ninguém cria nele. A fama dele era destacada. Mora com uma mulher que eles não são casados, né? Mas aquele rapaz acaba que ele veio ficar perto de mim. Dei serviço para ele, chamei ele e a esposa, eu falei de Jesus para ele, ele já sabia do Evangelho, mas agora eu levei ele a tomar uma decisão por Jesus. Eu orei por ele, orei com ele, orei com a esposa dele, falei, agora vocês vão se casar, direitinho, papel passado, eles querem fazer isso, né? Então, uma vida que está sendo transformada, porque eu orei, eu falei, eu amei eles. De onde ele vem? Assalto à mão armada, né? Então, traficante, né? Inclusive, né? Mas ele está sendo transformado pela oração, pelo amor, em um homem de bem. Está lá cortando grama lá em casa, arrumando, capinando o quintal, né? Ele está alegre. Ele mudou. A esposa mudou, a história desse está mudando. Por quê? Porque eles viveram numa carga negativa a vida inteira, traficando, assaltando, né? E tudo. Mas agora ele quer, tem muita gente assim, eu creio que o que o Mendonça quer é fazer o bem, é cumprir a palavra dele, que foi uma palavra realmente de uma pessoa cristã, né?
quando ele foi eleito pelo Senado, né? Mas eu poderia dizer, fulano, lá na chácara, não, você fez isso, 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 você não serve para mim. Mas não. Porque a Bíblia diz que Deus nos recebeu, nos perdoou, nos aceitou, sendo nós ainda pecadores. Ele creu em você, enquanto você estava fazendo qualquer coisa de errado na vida. Ele creu em mim, né? Então, eu tenho que crer. Quando eu creio, essa carga positiva começa a funcionar. Você vê, o nosso presidente, ele tem errado, mas eu não vou destacar os erros dele. Eu não gosto disso. Ele tem errado algumas vezes, mas está acertando muito mais do que está errando. Está acertando muito, né? E talvez o que nós precisamos como igreja é ter como igreja no Brasil, é ter essa verdade, né? De não destacar os erros e acreditar. Acreditar em algo melhor, acreditar através da oração, declarar fazer algo, nos posicionar como igreja. A igreja hoje ela está muito mais acusando do que amando. Ela está muito mais... Eu fiz isso, Léo. Ela está muito mais trazendo a carga negativa do que a positiva. E, pastor, assim, é uma convicção do Léo, minha. Enquanto houver esperança, enquanto houver uma predisposição e uma pequena fala de mudança ou de querer algo, mesmo que as suas condutas ainda não sejam iguais do que aquilo que está dizendo, eu sempre vou acreditar que pode haver mudança. Eu só não vou, eu sempre vou, porque é isso que eu creio. É esse evangelho que eu creio. E nós precisamos, de verdade, acreditar nisso e começar a trazer essa carga positiva. Acho que o recado dessa manhã, acho que é isso. Trazer essa carga positiva, acreditar. Enquanto houver uma pequena fagulha ali de falar do evangelho, uma pequena fagulha de falar de Jesus, de mudança, de patriotismo dentro desse governo, nós precisamos orar e acreditar. Esse nódulo que eu mencionei, que é o nódulo SA, em cardiologia a gente fala só assim, é quando você ora, um impulso positivo caminha. O Senhor um dia falou assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho e tal, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, ele amou o mundo. Ele amou o Toffoli, ele amou o Gilmar Mendes, ele amou o Lula, ele ama todos. Então, é o amor que muda. Agora, se eu amo, eu oro, não é? Porque eu tenho isso. Quando eu oro, é o nódulo SA lançando uma carga positiva para que a coisa funcione, para que o sangue circule, né? Então, é isso que nós temos que crer no bem, Amém. na transformação da sociedade, né? Nós temos que crer porque eu fui transformado. Você foi, cada um aqui foi transformado, né? Verdade. Então, gente, o Brasil só precisa das nossas orações. Essa carga de poder, essa carga positiva de poder, o poder de Deus, né? Glória a Deus. Sabe, Guilherme, uma coisa que eu tenho estado impressionado, Verdade. que tem me feito meditar bastante de uns tempos para cá, não um longo tempo, 2, 3 meses, 5 meses, não sei, é João 14,14. João 14,14 fala assim, tudo que Jesus falando, né? Porque o nosso Senhor, em João, ele se apresenta como Deus. Em Mateus, ele se apresenta para o povo judeu, né? Então, é uma forma dele se apresentar. Em Marcos, como servo. Em Lucas, como homem perfeito. Eu não vou discutir isso agora, mas em João, ele é Deus. Então, ele fala assim,
tudo que me pedirdes, Forte. Né? em meu nome eu farei. Falei. Tudo. 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 É forte demais. Guilherme, é tudo. Então, eu tô assim, porque eu tive agora na Somália, poucos dias atrás eu estava lá. Ora, no dia que chegamos, a gente foi para o hotel, no dia seguinte, pertinho do hotel, explodiu uma bomba. Esse mês tem eleição lá, está explodindo bomba toda hora. Muitas por dia. Né? E no dia seguinte, fomos para um outro apartamento lá no Hospital Madina, né? E ficamos sabendo que naquela bomba que explodiu lá perto, na hora morreram 8 pessoas. Outros foram para hospitais. E alguns, umas 6 ou 7 pessoas ou mais, estavam no hospital, por sinal, numa sala de recuperação, pertinho do apartamento que eu estava. E me convidaram, eu fui lá ver. Até ajudei na assistência, já tinham sido operados, né, pelos médicos do hospital. E, irmãos, sabe, gente, o que eu vi me chocou, porque eu não sabia que uma bomba daquelas, que explode todo dia na Somália, tinha tanto poder de destruir. É um poder imenso que tem de destruir. Só que tem uma coisa. Tem um ponto aí. Apesar das bombas que continuam ainda, se eu orar, essas bombas vão parar. Amém. Amém. Vão parar. Então, o Senhor permitiu que eu visse aquilo. Estou acostumado, eu já trabalhei muitos anos em UTI, conheço isso, né? Mas eu levei um choque quando eu vi as pessoas que passaram pela bomba, que eu ouvi a bomba explodir a 100 metros de onde eu estava. Quer dizer, eu poderia ter feito parte daquela situação, não. Mas aquilo me chocou muito, não é? Mas uma coisa eu sei, tudo que me pedirdes. Quer dizer, ele transfere para mim, gente, para você que está me ouvindo, que é cristão, a responsabilidade de mudar tudo. Meu Deus. Eu sou responsável. Entendeu? E essa transferência que é muito importante destacar, eu penso. Porque independente de quem esteja, assumir essa carga em oração pela nossa nação é uma obrigação da qual a gente não pode escapulir. O tempo todo. Verdade. Não importa se é ministro A ou ministro B, se é deputado A ou deputado B, é nesse lugar que eu tenho me firmado. Porque acompanhando de perto a política, desde 2013, a nossa tendência, e eu acho que eu destaquei isso, foi num podcast, eu acho que o Frank pode me ajudar, o Eliezer, foi no podcast com o Carlos, onde eu disse para ele, Carlos, não desanima não, continua pensando o seu voto, continua estudando o candidato que você quer votar, porque a tendência das pessoas é desanimarem, entende? Elas colocam essa esperança em uma pessoa, e isso é natural, ainda mais um povo sofrido. Mas o cristão, ele tem que manter essa esperança no nosso Senhor, que dirige o coração do rei como um rio, e não desanimar. Levantar todo dia, durante o dia, 5 minutos no carro, Senhor, abençoa a nossa nação, Senhor, abençoa os líderes da nossa nação, porque nós temos agora uma eleição. 2022 está aí uma eleição. Menos de um ano, né? Menos de um ano. Mas quantas pessoas já pararam no meio do caminho agora? Cristãos pararam. E o que não pode?
Elas devem se sentir fortalecidas todos os dias, porque a nossa esperança está no nosso Senhor, né? Você falou algo interessante, que nós como cristãos, o fator de orar e acreditar não é só no Mendonça, é acreditar nos 11. Justamente. É tentar extrair algo de bom dos 11 e orar pelos 11. Quando você fala... Irmãos, há pouco tempo atrás eu estava irado contra o... Assim, no meu coração, né, do Alexandre Moraes. Eu queria... Não. Agora eu entendi que eu posso, pela minha oração, porque está escrito, tudo que pedirdes. Tremendo. Se eu quiser um Alexandre Moraes praticando justiça, na cabeça dele ele está fazendo justiça, mas uma justiça, digamos assim, não sei, justiça mesmo. Então, veja só um instantinho, Sim. Guilherme. Eu vou orar por ele. Não é trocar ele, é orar por ele. Não é acusar. Olha, no Novo Testamento, só um instantinho, Guilherme. Não tem uma palavra de acusação sobre alguém. Meu Deus. Em todo o Novo Testamento não tem. Entendeu? Não tem. Então, Deus não acusa. Ele não acusa, não. Ele sempre dá uma outra oportunidade, né? Sim, Guilherme. Sim. Ô Frank, você pode me dar um papelzinho com uma caneta? Preciso anotar um negócio. Eu vim sem minha camisa de bolso aqui. Caneta eu posso emprestar. Agora os papelzinhos estão um pouco. Emprestar, não. Alugar. Essa caneta que eu ganhei, umas partes aqui é de ouro. Você usa, mas tira o olho. Dá viu? até medo aí. Me empresta a lapiseira que tá no bolso, não serve também. Obrigado, Frank. Aqui. Agora eu vou usar essa, né? Deixa eu só anotar um negócio. Deixa eu falar primeiro, aí depois eu não vou perder o... O que acontece, pastor? Nessa linha de raciocínio que nós estamos indo, o que nós precisamos... Hoje pela manhã, eu li uma frase atribuída a Agostinho. Preciso meditar melhor sobre ela, porque ela falada isoladamente, fora de um contexto, tem interpretações, mas ele diz o seguinte, não importa tanto o que foi feito, mas a motivação pela qual foi feito. Então, há umas reservas quanto a essa frase, ok, a gente precisa meditar sobre ela, a gente precisa falar mais do que só a frase, não é? Mas revela muito a nossa oração pela nossa nação. Como nós devemos orar pela nossa nação. Hoje, eu consigo tranquilamente orar para que Deus tire o Gilmar Mendes de lá. E aqui eu estou expondo uma opinião até para o escrutínio, para que vocês possam me corrigir no caso. Né? Porque a motivação é abençoar a nossa nação. Deus estabelece reis e Deus remove reis. É isso que ele faz. Então... Mas a gente precisa tirar o egoísmo, a vingança, o tirar pelo tirar, entende? Aquela simplicidade, eu não gostei porque o Gilmar Mendes deu uma entrevista que eu não gostei. Não, peraí, nós estamos falando de uma nação. Então, eu acredito nessa oração ativa, onde nós vamos falar, Senhor, olha para o Gilmar Mendes especificamente, olha o Alexandre de Moraes, quantas decisões autoritárias esse homem tem tomado. Senhor, quanta perversão ao direito do pobre, da viúva, seja de quem for. Ora, o inquérito do Alexandre de Moraes é totalmente inconstitucional, é uma das maiores aberrações que eu vi ou presenciei desde a minha faculdade de Direito, que eu comecei em 2008. É uma aberração. É como se fosse assim, é como se nós tivéssemos voltado para a época feudal, onde o rei era o juiz, ele era a vítima, ele era... Então, você estende o cetro para o rei, porque se ele não gostar da forma como você chegou, ele te mata. É assemelhado a isso, fora da casinha, é fora do normal. Então, desde que o nosso coração esteja no lugar certo, do jeito certo, quem disse algo parecido com isso
foi o avivalista da Escócia. Eu li o livro dele, é o John Knox. John Knox. Eu li o livro dele, eu preciso repetir a leitura do livro. Ele atacou veementemente a rainha e muitos opositores daquela época. Nós oramos 2014 para Dilma cair, ela caiu. Justo. Porque era necessário, né? Então nós oramos que ela caísse. Eu quero só concluir a do Knox, porque aí eu encerro a minha fala agora. John Knox disse assim: eu nunca enfrentei meus opositores sem antes colocá-los diante de Deus. Entendeu? Tudo que ele fez, ele é tido como um homem assim muito exagerado nas suas posições e tudo, mas no livro ele tem essa frase, ele revela, olha, tudo que eu falei, e seja nós, por isso que eu estou colocando nós, orando pela queda da Dilma em 2013, a queda do PT, não foi sem antes colocá-los diante de Deus. Então acho que isso vale a reflexão. Ore mesmo, ore ativamente, seja esse SA, é o SA, né? Seja esse SA na oração, mesmo que seja para tirar, mas sonde o seu coração, né? Porque a oração é para abençoar a nação, né? Certo. Não significa que eu estou concordando, eu posso até pedir que alguém saia, né? Eu tenho direito de pedir, né? Que alguém, né? Hein, Léo? Como você vê o mover da oração em cima desse versículo? Tudo que me pedir, Jesus falou, olha a autoridade dele, em oração, né? Crendo, não, eu farei, ele falou crendo, não. Tudo que me pedires em oração, em meu nome eu farei, né? Como você vê esse poder, essa coisa? Fala um pouco sobre isso. Obrigado. Pastor, isso mostra a grandeza do nosso Deus, é tudo. Ali ele engloba, Deus está englobando tudo. Tudo desse mundo, tudo do céu, tudo que você me pedir, eu vou fazer. É algo muito gigantesco. E, ao mesmo tempo, trazendo a responsabilidade para mim pedir. Esse é meu problema. Porque se eu não pedir, ele não vai fazer. Ele traz para mim a responsabilidade. Peça, ore. E esse também é o meu problema. Porque eu acho que às vezes, Deus está vendo a necessidade, às vezes não precisa falar, né? E não só isso também, eu não tenho essa cultura, não sei se eu tenho essa cultura de pedir. Esse também é o meu problema. E eu preciso, ao que você trouxe agora, parece que eu já li tantas vezes esse versículo, já orei tanto com esse versículo na mão, mas eu não tinha esse entendimento que a responsabilidade é minha. Pega Filipenses para você, seja conhecida todas as vossas petições. A responsabilidade pega esse versículo e pede todo dia. Precisamos pedir, pastor, precisamos aprender a pedir. E nós não somos acostumados a ser abençoados. A igreja não é acostumada a algo... eu não sei, nos cegaram durante um tempo. Então, o senhor trouxe agora, eu falei assim, poxa, como que eu nunca vi isso? Como que eu nunca tive essa revelação, igual Filipenses e João 14, né? É isso que essa questão traz para mim toda a responsabilidade. Toda a responsabilidade minha, porque já fez. Então, eu tenho poder, através do nome de Jesus, se eu orar, se eu pedir, né, de mudar a minha nação. Nós temos. Mudar o mundo. Né? Muito forte. De mudar uma pessoa. Muito forte. De mudar uma pessoa. Né? Nós temos esse poder. Qualquer bandido pode se tornar um santo. Nós né? temos O cara é bandido, matador, ladrão, tal. Ele pode se tornar um santo através da nossa oração. Das nossas petições. Creio piamente. Né? Responsabilidade é nossa. É nossa. Né? É como se você tivesse falando, eu fiz. Mas você pede. É como se você estivesse me trazendo. É tremendo. Eu gosto de meditar sobre esse versículo numa perspectiva que o pastor José passou há muitos anos atrás e que não saiu mais da minha mente. E eu tenho tentado ruminar isso para alcançar a grandeza disso. Deus resolveu dividir isso conosco, né? Deus resolveu dividir isso conosco. Ele poderia fazer tudo sozinho mesmo, mas ele decidiu dividir isso com a gente. Dividir isso no sentido de eu vou fazer através da oração. E não vai mudar o princípio.
O problema é que às vezes a gente caminha muito em extremos, porque essas duas realidades, elas são muito claras na palavra. Nós temos a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e uma não anula a outra, não é? Verdade. Então, é Levi, né? Às vezes a gente quer caminhar no que é mais simples, e caminhar no meio é muito mais complicado, aí, muito mais na moderação, nesse caso, é muito mais complicado, né? Porque ou você vai demais para a responsabilidade humana, e aí você quer acordar cedo e trabalhar e fazer e acontecer e tudo na sua mão, justamente. Ou então você vai para o outro extremo, que é Deus já fez tudo, a soberania de Deus está pronta e tudo, e essas duas coisas estão caminhando juntas. Elas estão caminhando o tempo todo juntas, não é? Não dá para... É verdade. Gente, ó... a gente queria discutir outras coisas, mas eu creio que a questão do nódulo SA funcionou, né? A coisa... Verdade. Não é? E, irmãos, saber que eu posso transformar qualquer situação, a pior possível, eu posso transformar, né? Lá na Somália... Eu tenho ido lá, essa vez agora, foi a 12ª vez que eu fui à Somália. E quando eu fui a primeira vez, 12 anos atrás, na cidade tinham 8 cristãos na capital, Mogadishu, né? 8 cristãos, nós descobrimos, conversamos com alguns, né? A coisa era travada. Era se alguém, por exemplo, se soubesse que alguém estava tendente a se tornar cristão, ele morria, né? O meu motorista lá, que foi motorista há vários anos, foi fuzilado, né? Eu tinha falado de Jesus para ele, tudo, fuzilaram ele. Só que agora, olha o poder que tem a oração. Só que agora, nunca, quer dizer, os cristãos foram crescendo, aumentando. Eram 8, 12 anos atrás, agora tem 800. Glória a Deus. Cerca de 800. Glória a Deus. Mudou o conceito, os conceitos estão mudando, né? Porque tem muita gente orando pela Somália. A gente fala sobre a Somália todo dia no Brasil, né? Tem muita gente orando, investindo dinheiro para que a Somália... Quer dizer, então, veja bem o poder da oração. 1000% em 12 anos. É difícil uma igreja crescer 1000% em 12 anos. Na minha calculadora são 10.000%. Pois é. 10 mil, pastor. Você entendeu? 10.000%. Não, eu estou falando, eu acho que de 8 para 800 são 10.000%. Na minha calculadora deu 10.000%. Pois é, 10.000%. É mais do que eu fiz a minha conta fraca, né? É impressionante o crescimento. Dobrou todo ano. Não, impressionante. 10.000%. Todo ano dobrou. Então você veja que as pessoas, o médico, que é um dos diretores, eu já orei perto dele, né? Conheci ele agora, fiquei poucos dias junto com ele. Aquele rapaz vai se converter. Glória a Deus, em nome de Jesus. Você entende? Quer dizer, ele vai conhecer Jesus. Amém. Se eu orar por ele, né? Então, gente, é possível. Glória a Deus. Amém. Glória a creio. Deus. É possível. Eu creio. Né? Eu creio. Agora, a nossa questão é orar. Eu creio. Esse é o ponto, né? Quanto tempo eu oro por dia? Eu sou pastor de uma igreja. Estou falando para vocês que estão me ouvindo. Muitos talvez não saibam. Hoje eu não exerço mais medicina, estou com 80 e poucos anos e eu estou pastoreando uma igreja, Igreja Batista Atos de Justiça. É o nome da minha igreja.
Mas a coisa mais difícil que eu tenho aqui nessa igreja é levar o povo a orar de verdade. Orar mesmo, né? Quer dizer, eu tenho o nome dele, Jesus, que tem que ser o nome dele, né? Tudo que pedires, que me pedir em meu nome, eu vou pedir o nome dele, né? Mas eu tenho que orar. Não é mandar aquele recadinho pro céu. Não, é orar. Né? Outro dia lá em casa, tem acontecido uns momentos de oração no escritório, estranhos. Estranho mesmo. Agora, no dia que eu vim para cá, hoje é sábado, eu vim na quinta. Na quinta de manhã, nós começamos a orar ali no escritório e a temperatura foi aumentando, mas foi aumentando. A graça, a glória de Deus foi descendo, né? E quando nós paramos, eu parei, suspendi a oração, porque tinha que orar até às 8, já era 8h15. O pessoal tem que ir para o trabalho, né? Eu parei. Aí a Gisele falou assim, não podia ter parado, né? Então, ela estava chorando muito, ela chora, né? A Gisele chora, e é bom, eu gosto de pessoas que choram, né? Eu acho que eu amo muito a Gisele, é por isso. A Juliana fala de pessoas de olhos molhados, né? A Gisele tem olhos molhados, né? E então ela falou, mas parou, né? Então tem que orar até o céu romper, né? E então é isso, né? Bom, já tem um bom tempo que a gente está conversando. Eu vou deixar a palavra com você, depois com o Guilherme, para a gente encerrar. O assunto foi muito bom hoje, né? A oração, eu creio muito na oração. Quero encerrar com essa fala. Eu creio muito na mudança. Eu creio, vou repetir essa frase, porque eu realmente creio, enquanto houver um fio de esperança, enquanto houver uma predisposição, eu vou acreditar sempre. Eu também vou. Sempre vou acreditar. Eu sempre vou acreditar nas pessoas, pastor. Sempre vou acreditar. E foi muito bom, né, essa manhã, porque da oração que o senhor passou em casa também na quinta-feira, eu quero contar um testemunho. Aquela pequena oração que nós fizemos no final, trouxe algo muito bom lá para casa aquela noite, né, lá em casa. E é muito bom estarmos juntos orando, como igreja, como corpo. E é muito bom participar disso. É muito bom estar no meio disso. E vamos orar, né, Guilherme? Com certeza. Vamos orar por essa nação. E enquanto eu puder gemer, orar e levar as pessoas e levar o que eu creio, eu sempre vou fazer. Com certeza. Eu quero começar só pedindo perdão pelo começo, é porque eu não vim com o meu óculos, então dá a impressão que eu tô com a cara fechada, mas é que eu tava me adaptando ainda. Será que é por causa do óculos? Aí meu carisma vai lá embaixo, mas dessa vez eu fico assim, ó, e eu tô aprendendo a lembrar de falar sobre isso, eu fico com a cara fechada, né? Mas sobre tudo que nós conversamos hoje, eu queria dar uma palavra de incentivo sobre as próximas eleições. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Olhe para a nossa nação e olhe para o Senhor. Amém. É o Senhor quem estabelece o rei e é o Senhor quem destrona o rei. É o Senhor quem conduz o coração do rei como um rio para onde ele quer. E Deus resolveu dividir conosco os rumos da nossa nação através da oração. Foi Paulo quem disse. Foi. Paulo disse isso. E eu quero deixar uma tarefa nesse sentido. Uma coisa que nós temos aprendido com o próprio pastor José e que faz diferença. Na sua casa, onde você estiver, na roda de um amigo, de amigos, você tem alguma liberdade? Você conversou? Você brincou? Pare 5 minutos e ore. Tá conversando? Já tem 1 hora que vocês estão conversando. Gente, vamos orar cada um 1 minuto e comece a exercitar esse músculo da oração assim. E depois volta a fazer o que estava fazendo.
durante o dia. Pode ser uma vez, pode ser várias vezes, mas exerça isso. Vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para as pessoas que te cercam, porque nós temos experimentado isso aqui. Glória a Deus. Está jogando um videogame? Está resolvendo alguma situação? Está em casa com a sua esposa e com seus filhos? Está vendo um filme? Esteja atento ao Espírito Santo, pause o filme. Vamos cada um orar um pouco. Deixe Deus... Você vai ver que o 1 minuto, às vezes, vai ser transformado em 5, em 10, em 1 hora. O filme perde a graça. Tudo conduzido no óleo do Espírito. Então, eu deixo essa tarefinha com o pessoal de casa. Tem sido bênção e eu quero que abençoe isso, pessoal. Ok. Amém. O Guilherme é um homem de oração, né? O Léo também. Eu também estou tentando. Tá bom, Deus abençoe vocês. Amém. Que bom que você participou dessa conversa, viu? Glória a Deus. Amém.